Bom dia, estamos aqui mais uma vez reunidos e eu gostaria de, além da apresentação que eu fiz, também explicar um pouco o que é ser batista e em coisas que eu acredito. Porque, é claro, hoje em dia, o que é ser protestante? O que é ser evangélico? São tantas denominações, são tantas crentes e pessoas que se identificam através desses nomes que é preciso fazer uma diferenciação. Eu não posso dizer que eu sou simpatizante com a ideia de todos os batistas, assim como um evangélico não vai dizer que acredita o mesmo que eu, um calvinista, um luterano, um presbiteriano, testemunho de Jeová, todos nós acreditamos em coisas muito diferentes. Mas o que o batismo ensina? O batismo é bem simples, é bem direto no que ele acredita, sola escrita, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, é a última, é o ponto final. Tudo que a doutrina vem do batismo, vem daqui, vem dessas palavras, do começo ao fim. Qualquer coisa que está nesse livro pode ser usado para ser pregado. Devido a isso, não há ídolos, nenhuma forma de imagens esculpidas na Igreja Batista. É acreditado na Trindade, ou seja, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, três em um. Então é um Deus, mas três partes desse Deus: Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Uma forma interessante de fazer uma analogia é o nosso próprio corpo. Tem o corpo João Vitor, a alma João Vitor e o espírito João Vitor. São todos os três João Vitor, mas são diferentes. Não são identicamente iguais, mas ainda são o mesmo, formam a mesma coisa. Além disso, também acreditamos, os batistas, em salvação por fé. O que significa salvação por fé? Vindo de Efésios 2:8 e de alguns outros versículos, diversos versículos, na verdade, especialmente por todo a pregação de João, a gente aprende que a salvação vem de Deus, é um presente de Deus. Jesus Cristo, ao se sacrificar na cruz, ao morrer na cruz por nossos pecados, ele agiu como uma espécie de advogado, pagou por nossos pecados na cruz e ele oferece a salvação. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único amado Filho para que qualquer um que cresce nele fosse salvo e tenha vida eterna. Eu estou parafraseando, não estou falando a frase certinha porque eu não cheguei ainda no Novo Testamento na minha leitura do início ao fim, então não me cobrem nessa. Mas a frase diz basicamente nesse sentido, não exatamente nessas palavras provavelmente. Mas quais são as outras doutrinas dos batistas? Como o nome próprio já diz, o batismo é uma parte importante dessa religião. E como ele é feito? A católica e outras igrejas, elas gostam de realizar o batismo com a criança, com alguém que nasceu há pouco tempo, um neném. E esse batismo não é por imersão, ele é por espalhar água. Os batistas não acreditam nisso. Nem em espalhar água, nem em fazer com um neném, seja o que for, uma pessoa muito nova. Para o batista, o batismo que é um ato de aceitar Jesus Cristo em seu coração. Então, no mínimo, tem que ser às vezes uma criança mais velha, de uns 10 anos para cima, ela tem que ter noção do que é religião, ela tem que ter noção de ter fé em Jesus Cristo. Eu não vou dizer que tem que ter 18 anos, isso é uma besteira, claro, né? Mas a pessoa tem que ter uma noção. O neném não tem noção do que é pecado, do que é certo, do que é errado. E, além do mais, também esse batismo tem que ser feito por imersão em águas, não espirrar. É o que nós batistas acreditamos. Então, salvação por fé, batismo por imersão e temos também algumas outras questões. Agora, a partir desse momento, eu vou falar o que eu acredito e disso tudo eu acredito da onde? Daqui. Tudo que eu acredito eu tirei daqui. Qualquer coisa, vocês falam, não, isso não está na Bíblia. Olha, eu vou te falar o verso, a gente pode discutir, ou você me fala um verso, me explica por que isso não está na Bíblia, eu quero ouvir isso de você. Eu já fui católico, eu fui católico grande parte da minha vida, e o que me fez mudar foi justamente ler a Bíblia, aprender mais, e ver que não era bem assim como as coisas funcionavam. Nem tudo que o catolicismo faz, muita coisa que o catolicismo faz, vai contra a Bíblia. Eles têm seus próprios costumes, porque a Bíblia não é a palavra final para eles, os costumes são. Isso gera várias divergências
em questões de doutrina. Eu não concordei com elas, eu saí da igreja. Então, o que eu vou falar a partir de agora, eu tiro da Bíblia e vamos direto ao assunto. O primeiramente eu acho que a Bíblia, Rei James ou King James, ela é a palavra de Deus, sem erro, ela é inspirada por Deus. Por que disso? Eu pretendo fazer outros vídeos explicando com mais tempo por que eu acredito que a King James é a versão correta, por que eu acredito que ela é inspirada por Deus. Então não vou perder muito tempo com isso aqui agora. Eu vou só listar e mais tarde eu faço outros vídeos explicando para não ficar algo tão massivo, ok? Então, eu acredito na segurança eterna também, ou seja, quando uma pessoa foi salva por Jesus Cristo, ela está salva para sempre, não tem isso de perder a salvação. Eu já fui em igrejas batistas, inclusive, que acreditavam que para você ser salvo, você tem que estar num processo contínuo de arrependimento. Isso não é salvação eterna, porque dá-se a entender que se você não se arrepende, você está pecando e com esse pecado você está perdendo a sua salvação, ou seja, você vai para o inferno. Não é isso que eu acredito, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que qualquer um que acreditar em Jesus Cristo tem vida eterna. Não terá, não vai ter algum dia, não teve, tem presente. Então a gente pode entender que você vai ter para sempre, não tem como se perder. E isso também é assunto de outro vídeo. Outra coisa que eu acredito também é que quem não é salvo, quem não aceitou Jesus Cristo em seu coração, quem não aceitou o presente de Deus, especialmente os reprovados, vão queimar no inferno para sempre. Não é um fogo que se acende e apaga, uma destruição rápida. Não acredito em purgatório. Purgatório não é encontrado na Bíblia. Isso é coisa de veio depois. Então, o que significa um inferno eterno? É um fogo que não se apaga, é um lugar onde o verme não morre. Então, a pessoa vai ser atormentada por toda uma eternidade. É isso que a Bíblia ensina e é isso que eu acredito. Além do mais, eu também acredito numa igreja local, em vez de uma igreja universal. Eu não sou de concordar em, por exemplo, o Vaticano, que tem toda uma estrutura, e de lá saem todos os mandamentos. A gente pode ver até em Apocalipse mesmo, Jesus Cristo escrevendo a carta para as igrejas. E a gente vê que cada igreja tem um jeito diferente, não tem uma coisa universal. Cada uma tinha seus próprios erros, algumas foram longe demais e perderam o apadrinhamento de Jesus Cristo, e outras estavam com alguns problemas, mas podiam ser redimidas. Não existe esse negócio na Bíblia de que uma igreja seguiu a linhagem e ela está eternamente correta e a igreja original, isso é conversa. Eu também acredito que Jesus Cristo vai vir depois da tribulação. Muita gente acredita que vai vir antes. A qualquer momento Jesus Cristo pode aparecer, igual nos filmes, todo mundo some, fica as roupas no chão. Eu não acredito nisso de maneira alguma. Eu acredito que vai ter um processo de tribulação, que os cristãos vão passar, vai ser uma perseguição aos cristãos no fim dos tempos, aí Jesus Cristo vai vir. Então, isso também é assunto para outro vídeo. Eu rejeito totalmente a ideia do calvinismo de que alguém nasceu para ir para o céu e outra pessoa nasceu para ir para o inferno, predestinamento. Não vai encontrar esses ensinamentos aqui. Também acredito que a vida começa na concepção, na fertilização do óvulo. Então, aborto é assassinato. É o que eu acredito e é também o que a Bíblia ensina. E isso é um assunto muito interessante, porque é algo que eu, pessoalmente, nunca ouvi falar, ok? Então, outra coisa também, homossexualidade, eu acho que é uma coisa que já é bom de se deixar definido de início. Homossexualidade é um pecado, e é um pecado grave, é um pecado que gera a morte. É um pecado condenável à pena de morte na Bíblia. Levíticos 20:13, Romanos 1. Você pode ler e você vai ver que homossexualidade é um pecado que encaixa a pessoa na lista de reprovados. E esses reprovados são pessoas que não são salvas. Não porque elas aceitaram o presente de Deus e Deus falou, não vou mais te dar, tirou o presente delas. Não. O que é um reprovado? É uma pessoa que negou tanto a Deus que Deus também negou ela, reprovou ela. Eles não quiseram seguir Deus, eles não quiseram aceitar o presente de Deus. Deus cansou disso e falou, chega, é tarde demais para vocês. Então, isso também é um assunto muito interessante, é um assunto pouco comentado em geral. Eu nunca ouvi isso na igreja católica, raramente ouvi em igrejas aqui do Brasil, então vai ser um assunto interessante se falar no próximo vídeo. Basicamente é isso.
Claro que vai sem dizer que sou contra as coisas do mundo, os pecados,